Camada 1. Os povos Tupi. A organização social dos Tupi era baseada em aldeias lideradas por chefes ou caciques, que tomavam decisões importantes para a comunidade. Eles também tinham uma rica cultura oral, transmitindo conhecimentos, mitos e tradições de geração em geração, por meio de histórias e canções. Os povos Guarani eram outro grupo indígena importante no Brasil, com presença significativa no sul do país, especialmente no estado do Paraná e em partes da região centro-oeste. Os Guarani eram conhecidos por sua espiritualidade e pela crença na terra sem mal, um lugar onde poderiam viver em paz e harmonia. O chá de ayahuasca é uma bebida sagrada utilizada em rituais religiosos por alguns grupos indígenas da região amazônica, como os povos da Amazônia Ocidental. A ayahuasca é preparada a partir da combinação de duas plantas. Essa bebida é consumida em cerimônias específicas, onde os participantes buscam insights espirituais, cura e conexão com o divino. Acredita-se que a ayahuasca possa induzir estados alterados de consciência, proporcionando visões e experiências que são consideradas sagradas e reveladoras. Camada 2. Jaci. Jaci, na mitologia tupi-guarani, é a deusa da lua, a protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. Ela foi criada por Tupã-Tupã, é o deus dos relâmpagos e trovões, assim como o deus supremo do panteão tupi-guarani. Tupã é considerado o criador do universo, e mais especificamente o criador da luz. Sua residência é o Sol. Amazonas. O nome Amazonas, do estado brasileiro, tem uma forte ligação com os povos indígenas da região, especificamente com as lendárias guerreiras da mitologia grega, as Amazonas. Quando os espanhóis chegaram à América do Sul, eles encontraram tribos indígenas lideradas por mulheres guerreiras. Essas mulheres eram habilidosas na arte da guerra e viviam sem homens em suas comunidades, o que lembrou aos europeus as lendárias Amazonas da mitologia grega. Tchai Suruí. Tchai Suruí é uma líder indígena ativista brasileira da etnia Suruí. Ela é coordenadora do Movimento da Juventude Indígena e trabalha na Organização Não Governamental de Defesa dos Direitos Indígenas Canindé. Camada 3. Ubirajara. Ubirajara é um romance do escritor brasileiro José de Alencar, publicado em 1874. Caracteriza-se por um enredo que apresenta o primeiro termo da tríade indianista de José de Alencar, cuja personagem principal é um índio brasileiro puro, que ainda não se corrompeu perante a cultura europeia, os Marajoaras. Os Marajoaras, ou cultura do Marajó, foram uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó, ou Rio Amazonas, na era pré-colombiana. Em uma pesquisa, o arqueólogo Charles Mann sugere datas entre 400 e 1600 para a cultura. Contudo, a atividade humana desde 1000 a.C. já tinha sido reportada nesses locais. Pindorama. Pindorama é uma designação para o local dos povos tupis guaranis atual região oriental da América do Sul, denominada litoral do Brasil. Camada 4. Sepete Araju. Sepete Araju foi um guerreiro indígena brasileiro da etnia Guarani, considerado santo popular e declarado herói Guarani, missioneiro rio-grandense, por lei. Protogaúcho, chefe e guerreiro indígena dos 7 povos das Missões, liderou uma rebelião contra o Tratado de Madrid, sendo considerado mártir desta causa. Os Peabiru. Os Peabiru são antigos caminhos utilizados pelos indígenas sul-americanos, desde muito antes do descobrimento pelos europeus, ligando o litoral ao interior do continente. O Nhengatu. O Nhengatu, também conhecido como Tupi moderno, é uma língua indígena pertencente à família Tupi-Guarani, mais especificamente do tronco Tupi. Camada 5. Impérios Curriquigo. Recentemente foi descoberto um sítio arqueológico que abriga construções complexas como estradas, fortificações e trincheiras para proteção. Para alimentar a grande população, havia campos cultivados e pomares na cidade. Talvez a mais incrível descoberta seja a de barragens para a criação de peixes. Como a descoberta é recente, estudos sobre as formas de vida dessas populações ainda são necessários,
embora os estudiosos acreditem que esse povo cultivava a mandioca. O desaparecimento dessa civilização, assim como de outras grandes civilizações amazônicas, é relacionado à entrada de doenças como varíola e cachumba no continente americano. O Quarupi. O Quarupi é um ritual de homenagem aos mortos ilustres celebrado pelos povos indígenas da região do Xingu, no Brasil. O rito é centrado na figura de Mao Tse-ning, o demiurgo e primeiro homem do mundo da sua mitologia. Em sua origem, o Quarupi teria sido um rito que objetiva trazer os mortos de novo à vida. Cunhambebe. Cunhambebe foi um famoso chefe indígena tupinambá brasileiro, tendo sido a autoridade máxima entre todos os líderes tamoios da região compreendida entre o Cabo Frio e Bertioga. Foi também aliado dos franceses que se estabeleceram na Baía de Guanabara em 1555, no projeto da França Antártica. História pré-cabralina. A história pré-cabralina do Brasil é a etapa da história do Brasil anterior à chegada dos portugueses, no ano de 1500, protagonizada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, a época em que a região que hoje é o território brasileiro era ocupada por milhares dos chamados povos indígenas. O óleo de copaíba. O óleo de copaíba, ou bálsamo de copaíba, é um produto resinoso extraído do tronco da copaibeira, uma árvore da espécie Copaifera officinalis, com propriedades anti-inflamatórias, cicatrizante, analgésicas e expectorantes, sendo indicado para ajudar na cicatrização de feridas, tosse ou para aliviar os sintomas da artrite, por exemplo. Cidade Perdidas. Acacor. A lenda surgiu quando o autoproclamado chefe indígena Tatum Canara passou a contar a história da cidade perdida no subterrâneo da floresta. Segundo a lenda, Acacor guarda segredos que podem desvendar o mistério de El Dorado, um lugar que abrigava uma grande quantidade de ouro. Sua civilização teria sido fundada em 13.000 a.C., por brancos de cabelo e barba negra azulada que seriam extraterrestres vindos de um sistema solar chamado Xuerta, e eram semelhantes a humanos, exceto por terem 6 dedos. Cidade Perdida de Z. Descoberta em 1912 por um explorador britânico, a cidade pré-colombiana trouxe o desaparecimento de Percy Fawcett, a história que inspirou a criação da famosa série de filmes Indiana Jones. A lenda ao redor dessa história fala sobre um naufrágio que aconteceu no século XVI, onde um português chamado Diego Álvares é o único sobrevivente, sendo salvo por indígenas tupis. Depois de meses conseguindo se comunicar e aprendendo o seu idioma. Cerca de 200 anos depois, desde o surgimento dessa possível história, o naturalista Manuel Ferreira Lagos encontrou em um canto da livraria pública da corte um manuscrito datado com aproximadamente 100 anos conhecido como o Manuscrito 512. Era uma carta de um bandeirante que estava há anos em busca das minas de Muribeca. Bom, se você chegou até aqui, considere deixar seu apoio ao canal com um gostei e de sugerir novos temas nos comentários. No mais é isso. Até breve.